Glória a Deus. A gente está alguns domingos, hoje é o terceiro domingo, em que a gente está numa série de palavras que Deus colocou no nosso coração, que nós temos denominados de fundamentos da fé. Então nós estamos aqui e a gente vai alguns domingos ainda pela frente, tratando de alguns temas que são cruciais, são importantíssimos, para que você possa sustentar a sua fé. Sem fundamento não tem sustentação. Eu lembro que no primeiro domingo, quando a gente estava falando sobre os fundamentos da fé, a gente usou aqui a ilustração de uma construção, onde a gente gasta muito dinheiro, muito recurso, só que a gente não vê porque está debaixo da terra. Então vai muito material e muito trabalho, mas tudo isso é preparado para que quando começar a ser levantado a edificação, ela possa ter uma estrutura em que ela não venha se abalar. Então é crucial numa construção você ter o alicerce, a fundação bem feita. Quando assim não acontece, começa a aparecer rachaduras, e aí a gente vê tantos desastres que às vezes acontecem pela falta de investimento e atenção na fundação. E na nossa vida cristã é da mesma forma. Para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa ter uma vida autêntica espiritual, há necessidade de a gente fundamentar a nossa fé em princípios e valores e em conhecimento que realmente venha estruturar a nossa fé nos momentos difíceis, para que quando vir a tempestade da vida, a gente possa ficar de pé, porque o fundamento, a fundação foi bem feita. E a gente está nessa maratona. Na primeira semana a gente falou sobre o Evangelho da Graça. A gente entendeu que nós somos justificados por Cristo. Nós entendemos que a salvação, ela é de graça, a gente recebe de graça, mas alguém pagou por nós para que nós pudéssemos ter a salvação. Nós aprendemos que a santidade não é simplesmente para a gente agradar a Deus, mas a santidade é a nossa resposta que nós damos ao amor que Deus tem por nós. Na segunda semana a gente falou sobre o reino de Deus, e a gente falou sobre a governança de Deus, que o reino de Deus nós estamos vivendo aqui, que é o governo de Deus sobre a nossa vida. Nós conseguimos entender a responsabilidade que nós temos de estar vivendo o reino de Deus e levando essa palavra, essa governança de Deus para a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nós aprendemos que o Senhor estabeleceu sua governança no Éden, e que com a decisão do homem por uma vida de pecado, o homem se desvia dessa governança, desse reino. Ele vira as costas para esse reino. E Deus tenta ao longo da história restabelecer de novo a sua governança, e muitas vezes foram frustradas pela decisão do livre-arbítrio do homem. Até que o Senhor Jesus veio e Ele morreu na cruz. E a partir desse momento, quando Jesus ressuscita, nós damos início, starta nesse período que nós estamos vivendo agora, o reino de Deus sobre a terra, a governança de Deus sobre as nossas vidas. Então o reino de Deus a gente não vive quando a gente estiver na eternidade, a gente começa já a viver o reino de Deus pisando aqui nessa terra, e a gente tem responsabilidade sobre isso. A gente viu isso com muita intensidade, e se você perdeu alguma coisa, em nome de Jesus, que você possa ouvir as ministrações que já foram feitas, que eu tenho certeza que vai falar seu coração. E nessa semana, nesse domingo agora, a gente vai falar por um tema que também a gente tem dúvidas, e eu tenho certeza que Deus vai falar imensamente ao seu coração. A gente vai falar sobre a eternidade. Hoje nós vamos falar sobre a eternidade, amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 19, e a gente vai ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 11. Abra a palavra de Deus, que você possa seguir comigo na leitura. Eu queria contextualizar você nesse texto, para que a gente possa entender o que eles estavam vivendo quando Jesus conta essa parábola. Parábolas são histórias que o Senhor Jesus criava para construir, para ajudar, auxiliar numa
no ensinamento que ele gostaria de colocar na vida das pessoas. Então era mais fácil, era um método utilizado por Jesus. Então ele contava uma história, através dessa história ele poderia chancelar um conhecimento na vida dos seus discípulos e dos seus apóstolos. E assim ele fazia. A gente vai ver várias parábolas. A gente já teve aqui no passado, onde a gente ministrou algumas das parábolas. Aqui nós temos uma série só de parábolas. São muitos ensinamentos de Jesus que ele trouxe através dessas histórias que ele criava. Então Jesus aqui, ele cria essa história para poder mostrar para eles, para poder mostrar para os seus discípulos aquilo que realmente simbolizava a eternidade, como seria uma vida na eternidade. Quando Jesus conta isso aqui, eles estavam indo para Jerusalém. Então estava prestes de acontecer tudo aquilo que já estava previsto por Deus, aonde o Senhor Jesus ia ser entregue, ele ia ser crucificado e depois ele ia ser ressurreto. Só que havia uma confusão no coração dos discípulos, por quanto que o que iria acontecer no porvir, logo depois, o que iria acontecer. Eles entendiam o que era o reino de Deus, mas eles entendiam não no campo espiritual. Eles entendiam que o reino de Deus, que era pregado por Jesus, que seria nessa terra. Então a expectativa do coração deles, quando Jesus falava de reino, eles construíam uma visão de um reino nessa terra. Então eles entendiam que Jesus seria o rei dessa terra, e que seria estabelecido um novo momento com uma nova constituição e novas leis estabelecidas por Deus através de Jesus, que é o rei. Eles entendiam que a partir de agora o reino seria estabelecido nessa terra onde eles habitavam. Então que seria devolvido para a mão deles, e agora eles tinham um rei para governar. Daí Jesus vem e ele constrói essa parábola para explicar para eles que não era isso. O que iria acontecer por vir e que está ligado com a eternidade era diferente do conceito que eles estavam trazendo daquilo que já iria acontecer. E ele conta essa história. E eu queria que você seguisse comigo. Talvez você já leu várias vezes essa palavra, mas que a palavra do Senhor possa se renovar hoje na sua vida, através desse conceito que o Senhor quer trazer para a gente, esse fundamento que o Senhor quer trazer para a gente hoje, dessa coluna que chama-se eternidade. E ele diz assim, a parábola das 10 minas. E ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. Então eles criaram essa expectativa que agora seria o momento de Jesus reinar e ser o rei, e sentar no trono e estabelecer o reino nessa terra. Por isso, para explicar isso para eles, que não era assim, Jesus disse, e contou essa história. Jesus disse: certo homem nobre partiu de uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. E chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E quando ele voltou, depois de ser tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. E o Senhor disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. E o segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. E a este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio o outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso,
O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso e que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros? E disse ao que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. E eles responderam, e eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. E ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que lhes tem será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e os matem na minha presença. Amém? Até aqui. Então Jesus, ele acaba contando isso aqui. A gente poderia, aqui nesse texto, ele deixa bem claro aquilo que o Senhor Jesus quer ensinar para a gente. Jesus queria falar para os discípulos aquilo que iria acontecer. Esse homem, esse nobre, que a palavra de Deus aqui traz, era Jesus. E ele estava querendo mostrar para os discípulos que ele estava ali e que ele ia entregar uma moeda. Essa mina, ele era uma moeda grega que tinha o valor de 100 denários, ou seja, era 100 dias de serviço. Então, se hoje um dia de serviço custaria 100 reais, então seria 10 mil reais, se eu não errei a conta. Amém? Então era um valor até expressivo, que ele estava entregando para cada um deles. Então ele entrega isso. Essa mina, ela simboliza aquilo que nós recebemos da parte de Deus, e nós não precisamos trabalhar para receber nenhum. Não foi por nosso mérito, que a gente recebeu de graça. Alguém trabalhou por aquela mina, mas eles receberam essa mina de graça. Aqui nessa parábola, ela simboliza a salvação, que você recebeu a salvação de graça. Você não trabalhou por ela. A palavra de Deus diz que a salvação é dada para nós de graça, mas teve alguém que pagou o preço por essa salvação, que foi Jesus, que entregou sua vida por cada um de nós. Daí Jesus disse que ele ia para um lugar para conquistar uma terra, e foi exatamente aquilo que ia acontecer com Jesus, porque Jesus ia ser morto, ser crucificado, e a partir desse momento em que ele ia vencer a morte, ele ia voltar a reinar e estabelecer seu reino. E isso foi que ele estava dizendo na parábola. Então ele vai se ausentar por um tempo e estabelecer o seu reino. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou, ele foi para sentar no trono à direita de Deus Pai. Ele foi tomar o lugar que era o lugar dele. Agora, porque ele venceu a morte, ele tinha um credencial para que ele pudesse sentar e exercer esse reinado. Daí ele diz, mas um momento vai acontecer em que ele vai voltar, que esse Senhor vai voltar. E quando esse Senhor voltar, ele vai prestar conta. Então ele está dizendo que ele ia, mas que quando ele voltasse, ele ia prestar conta daquilo que nós fizemos aqui, os discípulos, e hoje somos nós, o que nós iremos fazer com a salvação, com a mina, com o dinheiro que nós recebemos aqui na parábola, que simboliza o presente que o Senhor nos deu de graça, que não tem valor. A expressão aqui é de muito dinheiro, porque nós não tem valor a eternidade e a salvação em Cristo Jesus. E que ele iria, de alguma forma, ele ia cobrar de nós, ele ia cobrar de mim, cobrar de você, aquilo que nós fizemos nessa etapa da salvação. Amém até aqui? Então ele queria ensinar os discípulos, mostrar para ele, e essa palavra, ela se renova na nossa vida no dia de hoje. E eu queria que você pensasse um pouquinho, aonde nós estamos nessa história? Aonde nós nos encontramos hoje nessa história? Um homem, ele vem
e entrega uma mina para cada um, entrega a salvação para cada um, e Ele volta para estabelecer seu reino. E aquilo que recebemos de graça permanece. Aonde? E depois Ele volta para cobrar. Onde nós estamos nesse momento? Nós estamos na espera da volta. Nós estamos exatamente esperando a volta desse homem, que aqui está descrito na palavra, que ele vai vir cobrar de nós, diante daquilo que nós fizemos com aquilo que ele nos deu de graça, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando a gente recebe a salvação, quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela traz consigo responsabilidade. A gente não recebeu algo para a gente brincar ou a gente não dá valor. A necessidade da gente poder receber isso com muita atenção e muita responsabilidade, porque você tem responsabilidades com aquilo que você não trabalhou para ter, que não foi mérito teu para você receber, mas o valor que existe nela, pela forma que nós recebemos, que foi o sacrifício de Jesus na cruz, ela nos traz responsabilidade. A gente já tem algumas semanas aqui aprendido, e a gente falou isso hoje também na Escola da Fé, que muitas vezes a gente não entende aquilo que significa salvação, e a gente viu no primeiro dia, quando nós começamos a falar sobre os fundamentos da fé. Na salvação em Cristo Jesus não é apenas um momento. Tira isso do seu coração. A salvação ela é um processo. Ela acontece quando você abre o coração e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Depois tem a segunda etapa, que é você perseverar, é você permanecer, é você andar no caminho, é você ir em direção de uma recompensa que nós vamos receber no futuro, que é a salvação em Cristo Jesus. Agora, o que a gente tem feito com isso que nós recebemos da parte de Deus de forma de graça? E do qual o Senhor nos confiou algo de valor, não para a gente guardar no bolso ou a gente esconder, mas a gente fazer com que isso que nós recebemos, ela possa se multiplicar. O que você tem feito? Quando esse homem ele vai conversar com os seus servos, e eu queria abrir um parênteses aqui, quando ele fala com os 3, ele está falando com 3 que eram salvos. Ele não está fazendo referência aqui a pessoas que não receberam a salvação, porque a mina representa a salvação. Eram pessoas que tinham aberto o coração e reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. Ele estava falando 3 pessoas que já tinham recebido isso. E eu creio que nessa noite eu estou falando com pessoas que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém, igreja? Então somos nós. E ele fala com essas 3 pessoas, e ele vai ouvir dessas pessoas o que eles fizeram. Ele vai cobrar o que eles fizeram com aquilo que eles receberam de tanto valor. Daí chega o primeiro, que nós vimos aqui. Quando ele vai falar com o primeiro, ele tinha multiplicado 10 vezes aquilo que ele tinha recebido. Ele tinha 10 minas. E quando ele vai entregar essas 10 moedas, Jesus ele diz assim, na figura desse homem contado na história, ele diz assim: servo bom, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Quando ele fala daquilo que ele vai receber de recompensa, porque ele pegou uma mina e transformou em 10 minas, ele está falando não de salvação, mas ele está falando de galardão. Ele está falando de um presente que o Senhor deixou claro, que para aqueles que cuidarem daquilo que a gente recebeu de graça e que vivem aquilo que o Senhor tem de propósito para a sua vida, vão receber na eternidade. Dá para a gente entender aqui de uma forma muito clara, e não é só nesse texto que o Senhor Jesus nos ensina isso, mas dá para a gente perceber de forma muito clara que aquilo que a gente constrói aqui durante esse tempo de vida que a gente tem, que a gente vai poder receber recompensas quando a gente estiver lá no céu. E o desejo do coração de Deus é que Ele possa te recompensar muito. Amém? Amém?
Amém. Glória a Deus. Daí chega o segundo. Daí quando chega o segundo, ele já na hora ele já fala assim: porque você me fez 5 vezes, gerou 5 vezes mais daquilo que você recebeu, você vai receber e vai governar sobre 5 cidades. Só que ele não fala servo bom e porque fosse fiel. Então a maneira que ele já conduz a conversa com aquele que apresenta só 5 já é diferente, mas que já tem a sua recompensa por aquilo que ele fez. Sabe o que Deus fala comigo? Que Ele dá para a gente a salvação, e a expectativa de Deus é que você multiplique em 10. Não é entregar pela metade, é de você fazer a obra completa daquilo que Deus sonhou sobre a tua vida. Em Salmo 139 diz assim que o Senhor escreveu um livro sobre aquilo que Ele almejava, aquilo que Ele sonhou de nós. Então existe algo escrito em qual Deus disse e Ele escreveu do que Ele almeja, aquilo que você vai conquistar nesse tempo que nós estamos vivendo agora. E a expectativa do coração de Deus é que você supra 100% da expectativa daquilo que Deus escreveu, para que você possa assim ser considerado servo bom e fiel, e receber toda a recompensa que Deus tem sobre a tua vida. Daí ele continua, parece o último. Daí o último, na hora que ele foi receber, ele só tinha a única moeda que ele recebeu, era a única moeda que ele tinha para apresentar. A Bíblia diz que ele embrulhou ela num pano e ele escondeu, e quando ele chegou para prestar conta, ele só devolveu a moeda. Só isso, mais nada. Então ele não produziu nada. E quando ele vai conversar, no texto que a gente acabou de ler, é tirado dele essa moeda, e o Senhor repreende ele, porque ele não fez nada, porque ele não frutificou, porque ele não produziu, porque ele não pegou aquilo que ele recebeu de valor e fez com que isso multiplicasse. Então houve um dano na vida dele por conta dele não corresponder em nada daquilo que ele poderia fazer em Deus pelo presente que ele recebeu da salvação. E aqui eu queria que você pensasse um pouco: como é que tem sido a sua vida? Você recebeu uma mina, algo de grande valor, que é a salvação em Cristo Jesus. Se hoje voltar o Senhor, se Jesus volta hoje, o que você tem para apresentar para Ele na eternidade? Eu sei que talvez você possa estar sentindo no seu coração, você talvez está ouvindo essa palavra, e talvez você não tenha ambição, talvez você não tenha vontade, talvez você não tenha desejo, porque você está tranquilo com relação àquilo que você já recebeu da mina e você ir morar no céu. Então eu não anseio grandes coisas lá no céu. Mas irmão, eu queria que você lembrasse que aquilo que nós vamos viver na eternidade, quando a gente inaugurar a eternidade, seja na volta de Jesus, ou seja no momento em que o sopro de vida vai ser retirado de nós, e quando Jesus voltar, a gente vai estar com Ele, e a gente inaugura a eternidade, vai ser algo para sempre. O que você pode construir para que você possa viver na eternidade, ele parte desse momento agora. E a gente pode entender, pela forma em que Jesus foi ensinando, Jesus foi falando, dá para a gente ter um entendimento que vai ter uma hierarquia de governança no céu. Qual foi a recompensa que esse homem entregou para aqueles que deram para ele, multiplicado a mina? Deu cidades para que eles pudessem governar. Então tem algo grande da parte de Deus, e uma expectativa em Deus pela tua vida, por essa decisão que você tomou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A gente precisa valorizar a salvação a tal ponto
em que a gente vai lutar para que isso se multiplique e que, multiplicando, o Senhor vai nos recompensar. Amém? Agora, uma pergunta que fica: por que será que esse servo, ele já não trouxe, já recompensou todo mundo na primeira vinda? Na primeira vez que ele veio? Por que será que Jesus vai precisar voltar 2 vezes? Ele entrega a salvação, ele volta para conquistar o seu reino e tomar o seu lugar, e depois ele retorna novamente para estabelecer seu reino e para fazer a prestação de contas com todo mundo. Por que que tem isso? Por que que não foi na primeira vez? Porque o homem, ele precisava tirar do coração dele tudo aquilo e o estrago que o pecado fez. Tinha uma conta que a gente precisava pagar, que a gente não consegue pagar, mas que Jesus na cruz decidiu pagar por nós. A partir desse momento em que Jesus morre na cruz e você aceita Jesus como Senhor e Salvador, tinha uma dívida impagável que você não tinha condição de pagar, do qual veio Jesus para pagar essa conta, para restabelecer de novo a aliança da humanidade com Deus, que foi frustrada em Noé, que foi frustrada ao longo da história da humanidade, mas que agora em Cristo Jesus há a possibilidade da gente poder restaurar essa comunhão com o Pai, através de Jesus na cruz e da vinda do Espírito Santo. Amém? Queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. Abre lá. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele vem também chancelar aquilo que significa salvação e aquilo que vai acontecer na eternidade. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. O texto diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um seja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o nosso fundamento. E se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. Então cada um, o alicerce é o mesmo, o fundamento é o mesmo, é Jesus, a pedra angular. É em cima dela que a gente vai poder construir, fazer a construção da nossa vida. Agora, o que você vai colocar acima daquilo que é o fundamento, que é Jesus Cristo, depende da sua decisão, depende da decisão de cada um. Daí ele diz assim: a obra de cada um se torna manifesta, pois o dia, pode ver que esse dia, na sua Bíblia, na minha está assim, talvez na sua também esteja, ela está com dia maiúsculo. Ela simboliza o dia que nós vamos estar diante do Senhor. Demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então, quando nós estivermos na eternidade, na presença do Pai, do qual nós tínhamos o firme fundamento, que era a pedra angular, que é Jesus, aquilo que você construiu em cima daquilo que você recebeu da salvação, baseada em Cristo, você vai apresentar diante do Senhor, que pode ser ouro, pode ser prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então vai cada um diante daquilo que você fez com aquilo que você recebeu, você vai apresentar diante do Senhor. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Vai permanecer do quê? Da prova do fogo. Então virá um fogo. E aquilo que permanecer na prova do fogo, daquilo que você construiu em cima da pedra angular,
é o que vai ser a resposta daquilo que você vai mostrar para o Senhor. Ele continua: se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer ao fogo, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. O que ele está dizendo? Ele não está tocando aqui em nenhum momento na salvação, porque a pedra angular, aquilo que você construiu, se estiver baseada em Cristo Jesus, se a estrutura, o alicerce, o fundamento for Jesus, é indiscutível que você está recebendo da parte de Deus a salvação. Amém? Só que o que você construiu vai ser provado pelo fogo. Se você fez e criou acima desse fundamento algo de madeira ou feno, quando vir o fogo, vai permanecer? Não. Então você não vai receber nada de recompensa, porque o que você construiu não passou pela prova. Agora, se você construiu, se você fez o alicerce, e o alicerce era ouro, quando vir o fogo, vai consumir? Não. O que acontece quando vem o fogo, quando você coloca o ouro diante do fogo? Ele não consome, ele se purifica. Então vai permanecer. E esse, segundo a palavra, vai ser recompensado. Daí no seu coração, talvez você pense assim: mas só de eu saber que eu já vou morar no céu e que eu já estou garantido a salvação, está tudo certo, já estou feliz com tudo isso. Mas a segunda parte desse versículo, quando a gente entra no 15, ele faz uma observação, que ele diz assim, e se a obra, se alguém se queimar, porque talvez é feita de madeira ou de feno, que se consome, aquele sofrerá dano. Agora não pergunte para mim que dano é, porque eu não sei te responder. Mas existe um dano. Eu não sei, quando meu pai me bateu uma vez só na vida, mas por muitas vezes ele me chamou muita atenção, e que talvez a maneira que ele se expressou foi mais forte do que se eu tivesse apanhado. E quando ele ia chamar minha atenção por alguma coisa, quando ele ia me provocar algum dano por aquilo que eu tinha provocado, eu tremia igual vara verde, e não era gostoso de receber. Agora imagina que nós estamos falando aqui de algo eterno e de um Deus todo-poderoso, que é nosso Pai, e que Ele deixou descrito na sua palavra. Porque a partir de hoje, ninguém que está aqui pode usar a desculpa da ignorância, que não sabia. Porque a partir de hoje você sabe que um dia você vai passar pelo tribunal de Deus, e que você vai ter que apresentar aquilo que você fez com aquilo que você recebeu de tão precioso, e de como você construiu o alicerce da sua vida. Talvez o alicerce é Jesus, mas a maneira que você construiu, aquilo que você edificou, como que você tem sido, como que você tem vivido hoje? Como é que você está se preparando para a eternidade? Essa é a pergunta. Talvez a gente poderia pensar aqui: será que uma pessoa que é pregador da palavra, será que ele está edificando, fazendo uma edificação de ouro? Sim ou não? Depende. Depende da intenção do coração. Será que aquela pessoa que está aqui dando aulinha para as crianças, que se preparou para poder estar aqui, para poder servir no ministério e atender as crianças, ensinar elas no caminho que devem andar, será que elas estão construindo algo sólido de ouro para que ela possa apresentar no reino, no dia do julgamento? Depende. Depende da intenção do coração. Será que aqueles que estão aqui tocando no louvor passaram a semana inteira
vieram cantar aqui na sexta, e ensaiaram, prepararam, vieram no sábado, lá na casa de recuperação, fizeram louvor, domingo de manhã, acorda cedo, está aqui na Escola da Fé, chegaram aqui muito antes de cada um de nós. Eu cheguei 6 horas, já fazia muito tempo que eles estavam aqui, se preparando para entregar o melhor de Deus para a vida de cada um. Será que eles estão edificando algo que não vai ser consumido pelo fogo? Depende da intenção do coração. Qual é o que você tem apresentado e qual é a intenção do seu coração? Essa é a pergunta. Tem um texto que Deus falou um dia comigo, que aonde, eu não sei explicar, Deus, eu não ouvi voz, mas Deus falou ao meu coração, que aonde eu fosse pregar pela primeira vez, a ministração, a palavra que eu deveria ministrar, e faz anos isso, e eu tenho vivido isso à risca, a palavra que eu tenho que ministrar, eu tenho que citar e falar de um texto, independente de igreja onde o Senhor me levar, que está em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 é o Senhor Jesus exortando as igrejas. São 7 igrejas. E ali no capítulo 3 ele fala de uma igreja, que é a igreja de Sardes. E eu quero ler para vocês o que ele fala. Olha o que ele diz. Olha só o que ele diz. Então é Jesus falando profeticamente para João, que ele tem uma visão, e ele escreve cartas às 7 igrejas. E quando chega a vez da igreja de Sardes, ele tem uma exortação a essa igreja. Então ele está profeticamente falando àquela igreja para que ela possa mudar a postura dela, para que ela não venha sofrer as consequências de não ter feito aquilo que o Senhor queria que ela fizesse. E ela vem dizer assim, olha só o que diz, Jesus falando à igreja e revelando isso a João: eu sei as tuas obras. Então, se ele sabe as obras, era uma igreja que fazia as coisas? Sim ou não? Sim ou não? Se eu sei as suas obras, se você chegar aqui no fundo e for olhar aqui no fundo, a gente está em obras. Então, se você chegar lá e ver, você vai ver que tem obras. Sim ou não? Sim. Então, Jesus está dizendo assim, ó, eu sei e eu tenho visto as tuas obras. Então, era uma igreja que se movimentava. Não era uma igreja que estava com o braço cruzado. Era uma igreja que estava em construção e que estava edificando alguma coisa, aonde a pedra angular é Jesus. Daí ele continua dizendo assim: eu sei as tuas obras e que tem nome que vives. Então, quando todo mundo olha para essa igreja, fala: nossa, que igreja top! Olha quanta coisa que essa igreja faz. É uma igreja viva. É uma igreja que está se movimentando a todo tempo. É uma igreja que está fazendo grandes coisas. É isso que Jesus está dizendo. Daí ele continua dizendo assim: mas estás morto. Então tem fama de que vive, tem uma obra, mas quando Jesus olha para essa igreja, ela não está viva, ela está morta. Daí ele continua dizendo: sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E o texto continua. O que ele quer dizer aqui? Que era uma igreja que fazia, que estava edificando, mas a intenção do coração da igreja tinha se desviado. Era uma igreja só que fazia, e talvez tinha até fama, como diz o texto, que fazia. Talvez era uma igreja conhecida. E quando eu falo isso aqui, esse texto de Apocalipse capítulo 3, eu tenho muito temor e tremor para falar dela. Porque quando a gente olha para a nossa igreja, nós somos uma igreja que faz. Faz ou não faz? Faz. Olha quanta coisa que a gente faz. A gente é uma igreja que se movimenta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque não é só a agenda que está aqui, que eu falei para cada um. É todo dia. É na casa de recuperação, é no CAPER, é na Copa, que hoje já foram fazer um trabalho de evangelismo de manhã.
é as crianças que agora Deus está colocando para a gente esse desafio. Só que tudo isso que nós fazemos não significa que nós estamos construindo uma edificação de ouro. Talvez essa edificação que nós estamos fazendo, que está aparecendo bonita e todo mundo está vendo que tem algo acontecendo, dependendo da intenção do nosso coração, quando a gente for passar pela prova, provado por Deus pelo fogo, talvez não se sustente. Porque a intenção do nosso coração pode estar errada. E eu queria aqui, igreja, hoje, com muito temor e tremor, que você pensasse sobre isso. Que você olhasse, você igreja, porque você é uma igreja, porque você é a habitação do Espírito Santo, você é a habitação de Deus. E que você também olhasse, examinasse a gente como uma igreja congregacional, que se reúne nessas quatro paredes diante de tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Qual é a intenção do nosso coração? Eu fico abismado assim com a misericórdia do Senhor Jesus para conosco. A Bíblia diz que a misericórdia, eu entendo como misericórdia, que é a chance, uma das coisas, uma das definições dela, é a chance que o Senhor nos dá da gente consertar aquilo que está errado. Talvez você chegou aqui hoje alicerçado a sua fundação em Cristo, mas a edificação de palha, ou talvez a edificação de madeira, vai ser provado pelo fogo. E aqueles que foram provados pelo fogo, como a gente disse aqui, se consumir, sofrerá dano. Ele continua, porém ele mesmo será salvo, porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas como que através do fogo? Eu não quero passar por essa prova, não sei você. Eu quero construir uma edificação consolidada em ouro, para que quando a gente for testado, quando a gente for provado pelo fogo, na presença de Deus, que não se consuma. E que o Senhor possa assim se recompensar. Amém? Queria fazer uma ilustração aqui e você pensasse. Se Deus revelasse para você que a sua próxima 24 horas e tudo aquilo que você edificar nessas 24 horas, só 24 horas, tudo que você construir nessas 24 horas, vai perseverar e vai ser recompensado para a eternidade inteira para você, para milhares e milhares e milhares de anos que não tem fim. Só estou falando milhares de anos para você entender que não tem fim, mas que tudo depende das próximas 24 horas. Como é que você viveria as próximas 24 horas? Qual seria a intenção do seu coração para essas próximas 24 horas, sabendo que toda recompensa vai ser eterna a partir desse momento? Você ia viver intencionalmente, você ia mudar completamente, você não ia perder tempo, você ia contar no relógio, segundo por segundo. Talvez você ia sair pela rua, batendo palma, levando Jesus para a vida das pessoas. Talvez você ia pegar essas 24 horas, você ia multiplicar esse tempo em ações, de forma muito intensa, porque você tem só um prazo de 24 horas para estabelecer como você vai viver de forma eterna. Agora uma pergunta, você não sabe quando vai acabar, a gente não tem essa informação, mas talvez hoje você está vivendo as suas últimas 24 horas. Talvez hoje nós estamos vivendo a nossa última 24 horas. Talvez você está vivendo hoje a tua última semana. Talvez você está vivendo hoje o teu último ano. Talvez você está vivendo hoje a sua última década. Mas tem um fim. O que você está construindo para que você possa levar isso para a eternidade? Esse tempo que a gente vive aqui
não é para acumular nada. A Bíblia diz, eu já repeti isso aqui mais uma centena de vezes aqui na igreja: aquele que espera a recompensa em Cristo Jesus somente nesse mundo, a Bíblia diz, é o mais miserável de todos os homens. A Bíblia está falando, não sou eu que estou falando, está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Aquele que espera nessa vida a recompensa aqui nessa terra por Jesus, é miserável, é medíocre. Em nome do Senhor Jesus, que você possa preparar esse tempo que a gente está vivendo aqui para construir a nossa vida na eternidade, recebendo todo o galardão e todo o presente, toda a recompensa e toda a governança e toda a autoridade que o Senhor vai entregar nas nossas mãos para a gente viver de eternidade a eternidade diante dEle. Amém? Glória a Deus. Galardão, ela tem um sentido na Bíblia de coroa. E coroa, ela representa governança. Ela simboliza autoridade. E o Senhor quer entregar tudo isso nas tuas mãos para você viver isso de eternidade a eternidade. Mas depende daquilo que você está construindo aqui. Tem um pastor que ele foi ilustrar uma mensagem e ele usou a figura de uma ginástica olímpica. Sabe aquelas... Ele levou para o púlpito umas barras daquelas que as mulheres fazem aquele trabalho na ginástica olímpica. Ela pegou as barras e colocou ali. Ele disse assim: muitas vezes o que a gente tem feito é a gente não tentar, a gente fazer alguma coisa na barra. É como se alguém tivesse numa Olimpíadas e ela deitar em cima das barras e esperar o 1 minuto e meio que ela tem para fazer alguma coisa. Daí na hora que terminou esse 1 minuto e meio, ela não fez nada. Qual nota que ela vai ganhar? E aquele que for tentar mexer nas barras, se preparar para as barras, ela se arriscar na barra, mas ela cair, ela vai receber alguma nota? Vai receber, mesmo que ela caiu. Sabe o que eu aprendo? Que o que Deus cobra da gente não é nem se a gente vai conseguir multiplicar, mas que a gente vai se esforçar e se arriscar em multiplicar. Aquele último homem, ele não se arrisca, ele guarda. E o que o Senhor espera é que a gente possa fazer alguma coisa. O que tem ardido no seu coração para que você possa fazer e apresentar para o Senhor no dia que você estiver na frente dEle. Eu não quero, em nome do Senhor Jesus, que quando eu chegar lá no céu, Deus chegar e falar para mim assim: ó, tem um monte de gente lá do Ministério Sou Vivo e que fundamentaram a sua fé em Cristo, então está tudo certo, na pedra angular que é Cristo, está tudo certo. Mas que quando passou pela prova, queimou tudo, era palha e madeira. E eles estão aqui agora dizendo que eles não ouviram da tua parte que havia possibilidade, que a gente precisava, que eles precisavam construir algo fundamentado no ouro, na prata ou pedras preciosas, para que eles pudessem ser recompensados na eternidade. E eu vou cobrar isso de você. Ou não quero ser cobrado por Deus por conta disso. Amém? Que a partir de hoje você possa entender, que você possa compreender isso. Tem muita gente que tem autoridade na mão, que recebeu essa mina e tem escondido, talvez com o coração cheio de culpa. Vocês assistiram o Rei Leão? Quem assistiu o Rei Leão? Lembra da história do Rei Leão? O Rei Leão ali, acontece uma situação e o tio, na figura de Satanás, começa a trazer culpa para a vida dele. E ele pega, se afasta de todo mundo. E quando ele encontra 2 amigos, os amigos apresentam para ele uma filosofia de vida diferente, Hakuna Matata, que é o que? Você não basear mais a sua vida nos problemas, que os seus problemas você deve esquecer, você não deve fazer nada, é só viver. E ele vivendo essa vida, mas tendo toda a autoridade vinda na vida dele, porque ele era um leão, aparece um macaco
com um cajado na mão, lembra? Daí esse macaco, ele pega o cajado e pá na cabeça dele quando encontra ele, e faz ele começar a entender que ele não é para viver daquela forma, que ele não era para viver daquele jeito, mas que era para ele voltar, ele assumir a autoridade que foi dada para ele. E ele começa a dizer que ele não era merecedor, ele começa a expressar a culpa, que muitas vezes, talvez você tenha carregado, para você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Daí ele usa um espelho para mostrar para ele, e para que quando ele olhasse para esse espelho, que na verdade era um espelho de água, ele pudesse reconhecer quem verdadeiramente ele é. Porque o que o diabo faz é tentar tirar a nossa identidade. Deus deu Jesus para que você aceitasse Ele como Senhor e Salvador, e através dele você recebesse a autoridade, para que você pudesse assumir a sua responsabilidade daquilo que você recebeu de graça. E quando ele olha, ele vê a figura do rei, do pai dele. E é essa figura que nós temos que resplandecer quando a gente olha no espelho, a imagem de Deus. E a história conta que ele retorna e ele toma de novo nas mãos o seu reinado. E é exatamente isso que Deus espera que nós façamos. Talvez você tenha deixado e você não tenha dado valor à autoridade que o Senhor te deu, entregando nas tuas mãos um presente do qual Ele vai cobrar você, daquilo que você está multiplicando, daquilo que você está construindo nesse alicerce que é Cristo. E hoje você tem a chance de mudar tudo isso. Amém? Amém? Hoje você tem a chance de mudar tudo isso. Perguntaram para o pastor, aquele Rick Warren, lá dos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem ele. Ele tem um livro que chama Uma Vida com Propósito. Ele é tremendo que Deus usa esse pastor. E chegaram para ele e perguntaram assim: pastor, eu posso ser um cristão rico, viver rico, de forma rica? Ele falou: você pode, você só não pode morrer rico. Daí ele ficou pensando, como assim? Porque ele não estava dizendo só de dinheiro, ele estava dizendo de tudo. O que ele estava querendo dizer? Que você tem que morrer vazio. Talvez Deus colocou no seu coração uma canção, você não pode morrer com ela, você tem que morrer vazio, você tem que entregar isso. Talvez Deus colocou no seu coração um projeto, você não pode morrer com esse projeto, você tem que morrer vazio, você tem que se esvaziar desse projeto, você tem que fazer com que ele se realize. Aquilo que Deus te entregou não é para você ficar e engordar com isso, é para você se esvaziar disso, é para você cumprir com o seu propósito, é para você viver aquilo que o Senhor escreveu sobre você, e que não foi pouca coisa. Talvez você se sente pequeno para realizar aquilo que Deus colocou no seu coração, e talvez humanamente falando, você pode ser pequeno, mas o Cristo que está te dando isso, e que escreveu isso para você, Ele é imensamente grande o suficiente para mudar completamente a história da tua vida. Você precisa começar a se esvaziar, você precisa falar, você precisa exercer seu ministério, você precisa funcionar no reino de Deus, você tem que ter amor pelas pessoas, você tem que te multiplicar as minas, você tem que fazer com que as pessoas possam conhecer a maior de todas as notícias: Jesus morreu e ressuscitou. Você precisa exercer o seu chamado, você não pode viver a vida só deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, começar a construir algo sólido nessa base que é Cristo na tua vida. Você precisa abrir os olhos, você precisa acordar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você precisa mudar a sua maneira de viver, você precisa mudar seu estilo de vida. A gente tem que parar de ser obeso espiritual, onde a gente só recebe, só recebe, só recebe, e nós não somos canal de bênção para ninguém. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. A gente precisa ser abençoado, e o sentido da palavra abençoado é que a bênção chega até você, mas não para em você, você é um canal de bênção. A gente está retendo a bênção, você tem a maior de todas as notícias,
Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e talvez a pessoa que trabalha do seu lado vai para o inferno porque você não fala desse amor. Você tem pessoas que é importante para você, que talvez são seus familiares, que estão todo dia, que você tem um amor para a vida deles, mas você não exerce a função, o desejo do coração de Deus, que você funcione, porque talvez é a sua missão, de falar do amor de Deus para Ele, e você se cala. Quantas pessoas que já passaram pela tua vida, que era para você ministrar sobre a vida dela, e falar de Jesus para a vida dela, não só com palavras, mas com atitudes, e a sua forma de viver foi totalmente diferente, você afastou essas pessoas de receberem esse presente de Deus, que é a salvação. Chegou o momento da gente virar isso, mudar isso. A gente precisa. Eu tenho falado no grupo, tenho falado já constantemente no grupo e colocando para todo mundo, gente, uma estratégia que Deus nos deu, que é a mais fácil de todas. Convide pessoas que são importantes para você, convença elas, ore, busque no Espírito Santo. Eu coloquei no grupo, orem por essa pessoa. Teve um culto aqui que cada um levantou a mão e disse que ia orar por uma pessoa, para que pudesse convidar essa pessoa para estar no Renova, porque a gente não quer encher de gente, a gente quer levar Jesus para aqueles que ainda não conhecem Jesus, e se for muita gente, glória a Deus por isso. Quantas pessoas que estão esperando de você um convite, mas você se calou, que você não está vivendo, você não está frutificando, você não está apresentando, você não está multiplicando essa mina. Em nome do Senhor Jesus, tem uma postura diferente, amém? Não é esperar assim, o que o pastor vai me chamar para fazer alguma coisa? É o contrário, irmão. Jesus, na experiência de Deus com Isaías, Deus não disse para Isaías, eu vou te dar uma incumbência a partir de agora. Eu tenho alguém que eu preciso enviar e eu vou enviar você. Foi assim a experiência com Isaías, para quem conhece o texto? Não. Ele diz assim, Deus, eu preciso enviar alguém. Quem eu enviarei? Qual foi a postura de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem uma obra para ser feita. E o que você está esperando para você se movimentar? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tem tantas coisas que estão brotando no seu coração, que são projetos de Deus, para que a gente possa colocar em prática como corpo de Cristo, mas está dentro de você. E se você não fala nada, vai morrer em você. Você vai morrer obeso com isso. Em nome de Jesus, se esvazie. Busque viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Aonde você colocar a planta dos teus pés. Que você possa sair daqui queimando o seu coração para isso. Que você possa sair daqui, mandar mensagem no WhatsApp, que você possa encontrar as pessoas e falar para elas. Não perder oportunidades, porque todo dia Deus dá uma oportunidade para você de falar do amor dele. Aonde você vai? As pessoas lá fora estão sedentas. Nunca foi tão fácil falar de Jesus como é hoje, no país que nós estamos. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão doentes. As pessoas estão esperando a manifestação de Deus na vida delas através de alguém, e esse alguém é você. E talvez você está calado. Até quando? A gente tem que parar de viver para esse mundo, querer conquistar coisas para esse mundo e focar a nossa vida olhando só para esse mundo. Amanhã você pode não estar mais aqui, você não vai levar consigo. Os galardões não são suas riquezas desse mundo. Os presentes que Deus tem para entregar na eternidade não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem e nem o profissional que você se tornou. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver aquilo que você construiu como uma vida idônea, uma vida reta, colocando em prática aquilo que o Senhor tem ardendo no seu coração, aonde você, com muita ousadia no Senhor, falando do amor dele para muita gente que precisa ouvir, que quer ouvir dele, mas não tem quem fala. Em nome de Jesus, que essa palavra possa mexer em você nessa noite, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu estava ouvindo uma palavra, um pastor falou algo. E ele falou da diferença entre você gostar e amar. E quando ele foi falar isso, ele disse assim: talvez eu vou escandalizar você, mas é real. Quando você gosta de alguma coisa, você não gosta daquilo. Você gosta do que aquilo pode trazer para você de recompensa. O que pode proporcionar para você de uma coisa boa. Eu gosto de comer um parmegiana. Mas o gostar do parmegiana significa que quando eu como o parmegiana, eu sinto prazer, ele me dá prazer quando eu como. Então tem uma diferença ainda a gente gostar e a gente amar. Muitas vezes quando você ama, você não tem recompensa nenhuma. Você, por exemplo, não gosta do seu filho. Você ama seu filho. Começa a olhar, você que é pai, você que é mãe, você que não teve essa experiência, você pode ter uma ideia. Desde pequenininho, quando você teve um filho, um bebezinho, ele só roubou algo de você. Roubou seu tempo com o seu casamento. Você teve que ter muito investimento de dinheiro para que você pudesse pagar as fraldas, a ida ao médico. Você mudou completamente o seu estilo de vida, que agora não era mais para você, era para essa criança, para esse neném. E apesar de tudo isso que ele trouxe, que não trouxe nada de benefício para você, mas você viveu em função dele, você repetiria tudo de novo, porque você ama. Se você realmente ama a Deus, você tem que ter essa mentalidade. Não é para uma recompensa aqui nessa terra. Não é para você usufruir daquilo que nós estamos vivendo para recompensar a gente aqui. Deus é poderoso para isso? Sim, para alguns Ele faz isso, e está tudo certo, Ele se alegra com a gente. Mas a prioridade da nossa vida não é isso. Se você ama Jesus, se você ama a Deus mesmo, você tem que estar pronto para você carregar consigo as marcas de Jesus na cruz. Você vai ser marcado. Talvez vai ter momento, por amor a Jesus, que você vai levar uma chicotada. E está tudo certo, porque você ama. Você está disposto de deixar talvez o aconchego da sua casa, deixar seu tempo, porque não é tempo de descanso. O tempo de descanso e de gozar, de aproveitar aquilo que Deus tem para a nossa vida é na eternidade. Agora é tempo de trabalho, agora é tempo de ralar, agora é tempo de acordar cedo, é tempo de estar aqui. Nós estamos estudando Atos capítulo 2, que é o início da igreja. Eles estava descrito na palavra do início da igreja, com a vinda do Espírito Santo, que é referência para a gente, igreja hoje. E lá está descrito que todos os dias eles tinham desejo de estar na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Às vezes para você estar aqui, é o pastor mandando mensagem, é o pastor dizendo, pelo amor de Deus, vem. De às vezes um não está aqui, eu pegar, sair daqui, ficar ligando, mandando mensagem, irmão, senti sua falta, porque senti. Porque eu entendo que família a gente só está completo quando todos da família estão. Hoje eu tive um almoço com a família, não estava completo. A minha filha Rebeca e meu filho Pedro não estavam com a gente. Não é a mesma coisa. Então eu entendo que família é quando está todo mundo. Mas será que precisa isso? De toda hora ficar provocando? Não teria que ser ao contrário, você desejar, arder no seu coração. Eu quero estar, eu quero receber mais de Deus, eu quero ir lá para louvar ao Senhor, eu quero ir lá para receber uma palavra, eu quero me abastecer de Deus, eu quero abrir meu coração, porque eu não estou bem numa área, eu sei que tem gente lá que pode me dar suporte, porque o Senhor Jesus disse que era para a gente dar suporte para cada um. Suportar é dar suporte. É lá que eu vou me encher, é lá que eu vou na vigília e eu vou receber mais do Senhor para me fortalecer para um novo dia, para que eu possa viver os projetos, aquilo que o Senhor sonhou para mim, para que eu possa viver. Eu quero, pastor, tem culto hoje, pastor, vamos fazer um culto durante a semana, pastor, nós precisamos fazer isso, pastor, nós precisamos fazer aquilo. O desejo
do meu coração é que meu telefone não parasse e que ideias começassem a bombar. E a gente vai trabalhar, a gente vai fazer, porque é isso que o Senhor espera de nós. Não é para a gente ficar parado, não é para a gente ficar sentado, não é para a gente ficar engordando espiritualmente. É para a gente malhar, é para a gente fazer, é a gente multiplicar a nossa mina, porque um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E o que você vai apresentar a Ele? Em nome de Jesus, uma obra de madeira, de feno, ou uma obra de ouro? Muda a tua mentalidade hoje, em nome de Jesus. Aquilo que está sendo plantado no seu coração, executa em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem falado com você, faça na autoridade do Espírito Santo, porque é Ele que te capacita. Para de ficar olhando para o teu umbigo, começa a ficar olhando para cima, em nome de Jesus. Por mais que você possa estar cansado, vai chegar um tempo que a gente vai descansar no Senhor, de eternidade a eternidade. Mas agora é trabalho, agora é a gente suar, agora é a gente viver como os irmãos nossos em Cristo Jesus, lá na igreja primitiva, viveram, a ponto que eles amavam tanto a Deus, que eles estavam dispostos a dar sua própria vida por Jesus, aonde eles não tiveram recompensa nenhuma, eles não tinham nem aonde colocar a cabeça, mas eles abriram mão de tudo isso, da sua profissão, da sua vida, para poder viver o verdadeiro evangelho. E hoje eu estou dizendo, no momento que nós estamos vivendo, não estou falando para você deixar. Se Deus mandar deixar, deixa. Mas se você não sente isso, Deus quer te usar onde você põe a planta dos pés. O campo missionário seu é o seu trabalho. Quantas pessoas que você está se relacionando e você escuta coisas e você se cala, quando na verdade você, tomado pelo Espírito Santo e com a autoridade que veio de Cristo, você poder falar de Jesus para ela. Não é assim, irmão, não é assim. Você precisa mudar de vida, você precisa conhecer esse Jesus que vai transformar a sua vida, mas você se cala. Você está no campo missionário sem produzir, sem multiplicar a mina, na sua família, na sua casa, nos seus amigos, em nome de Jesus. A minha oração é que a partir de hoje arda no seu coração o desejo de estar aqui, porque aqui é o quartel-general, aqui que vem as estratégias para que a gente possa viver lá fora o sonho e o propósito de Deus para a nossa vida. Começa aqui, é aqui que o Senhor vai colocar para nós, é aqui que o Senhor vai unir propósitos, em nome de Jesus. E tem muita coisa, eu sei que tem gente que às vezes olha para mim e fala assim, quando eu contei sobre aquilo que estava no meu coração de transformar aqui no fundo uma escola, algumas pessoas olharam para mim e disseram assim, pessoas próximas, disseram assim para mim, você é doido, você já tem um monte de coisa, você já tem a igreja, já tem a casa de recuperação, já tem o CAP, olha quanta coisa, você vai ver mais uma coisa. Mas sabe qual é o meu sentimento? Eu não quero viver, eu não quero morrer rico, eu quero me esvaziar, eu quero estabelecer, eu quero investir naquilo que é o alicerce da minha vida, que é Cristo. Eu quero construir uma edificação de ouro. E enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho disposição, enquanto o Senhor estiver falando, vou dizer sim com toda a propriedade, eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus. E Deus está te chamando para isso. Eu sei que tem muita coisa que Deus tem ardido no seu coração e você não tem colocado em prática, mas que hoje, em nome do Senhor Jesus, você possa abrir a mente para isso, porque o Senhor é um Deus que deseja te recompensar. Amém? A gente precisa cumprir com o nosso propósito, a gente precisa viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. O sim de Deus você já tem. Olha os textos, olha a palavra, olha os textos que a gente diz, olha, a palavra revela isso. O que Deus quer é que você se movimente, que você seja um servo fiel, disposto para esticar a mão, para atender o necessitado, para pregar o Evangelho, para levar muitas pessoas a conhecer verdadeiramente Jesus através da sua vida. Mas depende de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra, e você realmente deseja, a partir de hoje, dessa chance, dessa oportunidade que Deus está nos dando, de começar a edificar uma construção de ouro que vai ser provado pelo fogo,
mas que não vai se consumir. Se você entendeu e você deseja acontecer isso na sua vida a partir de agora, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, porque eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica com a tua mão levantada. Você está com a mão levantada, simboliza que você está dizendo assim: Senhor, eu não quero mais ser simplesmente um crente de banco. Senhor, eu não quero mais simplesmente receber a palavra e não transmitir a palavra. Eu não quero receber a bênção e ela morrer em mim. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser canal de bênção para a vida das pessoas. Eu quero falar do teu amor. Me dá estratégia. Senhor, aquilo que está ardendo no meu coração, que o Senhor possa revelar ela na sua totalidade, para que eu possa colocar em prática. Em nome de Jesus. Você está dizendo assim, erguendo a sua mão: Senhor, eis-me aqui. O Senhor Deus está aqui dizendo pra gente: tem um monte de gente morrendo sem mim. Quem eu posso enviar para poder alcançar essas pessoas? Você levantar a mão é como se estivesse dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Fica com a tua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, aqui tem pessoas que levantaram as suas mãos e que entenderam nessa noite, Senhor, o propósito do qual o Senhor chamou. São pessoas que entenderam e receberam a mina. São teus servos, ó Pai. E agora, Senhor, eles entenderam nessa noite a necessidade de frutificar, a necessidade de levar, de multiplicar aquilo que nós recebemos de graça. São pessoas que estão dizendo aqui, Senhor, que estão se colocando à disposição para servir ao Senhor, aonde o Senhor colocar, aonde eles vão ser instrumento de um Deus vivo, todo-poderoso, para transformar vidas, aonde o testemunho de vidas vai revelar que eles não gostam do Senhor, mas eles amam o Senhor, ó Pai, acima de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Senhor, capacitar cada um deles. Pai, abre a mente agora, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir agora, Senhor, e capacita cada um. E dá para cada um nessa noite, a partir de hoje, experiências que nunca viveram. Que eles possam, ó Pai, abrir a boca e que possa sair da boca deles palavras de sabedoria. Ó Pai, que possa ser agora distribuído entre eles dons espirituais, não para ser engavetado, mas para ser usado, Senhor, para que a sua palavra possa, Senhor, em nome de Jesus, inundar-se a norte, inundar, Senhor, nosso estado e até os confins da terra. Pai, em nome de Jesus, usa eles agora, capacita nessa noite, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos dizendo, Senhor, que nós não queremos viver a recompensa aqui nessa terra, que a nossa visão de recompensa é na eternidade. E agora, Senhor, nós queremos trabalhar para isso. Pai, em nome de Jesus, nós temos uma construção para edificar, e que ela seja de ouro, Senhor, com a intenção certa, com o coração firmado, baseado no Senhor. Pai, mais de Ti sobre essas pessoas agora, Senhor, em nome de Jesus. Mais de Ti, Espírito Santo, mais de Ti, ó Pai, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Canta cheia para lei, canta lá para lá, anda na chuva, de canta na cheia para lei, canta lá para lá, mais, Senhor, mais, canta na cheia para lei, canta lá para lá, mais o Teu poder, Senhor, mais a Tua presença, Espírito Santo, mais de Ti, Senhor, canta na cheia para lei, canta lá para lá, anda na chuva, de canta na cheia para lei, canta lá para lá. Mais, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais
começou aqui neste lugar, ó Pai, nessa mudança de mentalidade, através da Tua palavra, que possa, Senhor, reverter em frutos, que nós possamos, ó Pai, logo poder começar a juntar minas, pessoas, ó Pai, que vão receber a palavra através das nossas vidas e que vão ser impactadas pelo verdadeiro Evangelho. Ó Pai, em nome de Jesus, que essas cadeiras vazias aqui nessa noite, que possam ser transformadas em cadeiras cheias de pessoas sedentas pelo amor de Deus. Ó Pai, que esse lugar possa ficar pequeno por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, e não só na nossa igreja aqui, mas em todas as igrejas que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ó Pai, que essa unção que está sobre a nossa vida nessa noite, que possa agora incendiar o coração daquelas igrejas, pastores, que talvez estavam pensando em desistir. Ó Pai, que possa vir um renovo do Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma obra tão grandiosa, que a nossa cidade possa ser conhecida não mais pela capital do vestuário, mas que possa ser conhecida pelo capital do avivamento, de um povo sedento por Senhor Jesus, por um povo que professa verdadeiramente Jesus como único Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa incendiar cada canto da nossa cidade, que cada crente da nossa cidade hoje possa sentir o toque do Espírito Santo, ó Pai, e que o Senhor possa reavivar, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ser a força que eles precisam, para parar de olhar para baixo e começar a olhar para cima, e entender que a capacidade não é humana, mas vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa a mudar, Senhor, que nós possamos ver, Senhor, nos próximos dias, uma igreja solidificada no Senhor, aonde o Senhor é a pedra angular, uma igreja, ó Pai, que tem fome, desejo de poder estar aqui para louvar, engrandecer, exaltar o seu santo nome, uma igreja, ó Pai, que está firme, disposta a viver aquilo que está descrito na sua palavra, vivendo uma vida, Senhor, de santidade, aonde a intenção do coração não é para esse mundo, mas é para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, faça isso, ó Pai. Aqui são corações dispostos, que estão querendo nessa noite, ó Pai, uma mudança, uma transformação. Eu sei que eu sou pequeno, ó Pai, para convencer qualquer pessoa que está aqui, mas o Seu Espírito que está neste lugar, o Senhor tem liberdade para agir. Convença, Senhor, essas pessoas, em nome de Jesus, que não seja uma decisão tomada numa emoção, mas que seja, ó Pai, racionalmente tomada essa decisão, de não viver mais como nós estamos vivendo, mas viver uma vida a partir de agora que agrada ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Nós louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado. Já profetiza a bênção do Senhor sobre a vida dele. Ele faz parte do seu projeto.